Bom, agora a gente segue com o programa. A arrecadação dos sindicatos caiu 88% nos 4 primeiros meses de 2018, em comparação com o mesmo período de 2017. A redução aconteceu depois da entrada em vigor da reforma trabalhista, que acabou com o imposto sindical. Este é o assunto que nós vamos debater com as advogadas trabalhistas, Renata Gabert e Jaqueline Varela. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, vamos começar... depois da entrada em vigor da reforma trabalhista, em novembro, para a gente recapitular, que acabou o imposto sindical, os sindicatos viram a arrecadação despencar em 88% nos 4 primeiros meses desse ano. Isso segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Além do impacto econômico nas entidades sindicais, o que a gente pode avaliar, o que muda na atividade sindical, como é que vai ser essa nova relação sem essa contribuição? Começa com a Renata. Eles estão se reinventando um pouco, né? Então, também precisaram fazer ajustes. Muitos que tinham uma máquina maior ou mais pesada demitiram o pessoal também. A orientação das centrais sindicais é que sejam feitas assembleias que autorizem o desconto e continuar cobrando. Tanto que tem uma enormidade de processos nesse sentido. Do final do mês de maio agora há uma decisão monocrática do ministro Fachin, entendendo que não pode ser cortada a contribuição, precisaria de um outro tipo de alteração legal, que é uma questão tributária, enfim, mas eles estão se reinventando mesmo. Além das questões de adequação, alguns diminuíram espaços, venderam imóveis ou salas ou automóveis, estão, por exemplo, fazendo prestação de serviço social, que alguns sindicatos maiores fazem, não só para a categoria, entende? Para outras pessoas, como um modo de arrecadar. Sim. Então, é uma readequação dos tempos. Readequar não só a estrutura física, mas a gente pode readequar a relação também. A gente começa a perceber diferenças nessa relação, uma aproximação, ou até mesmo um afastamento, um isolamento da entidade com o trabalhador. Como é que tu analisa, Jaqueline? Eu até faria, antes da gente entrar propriamente nesse assunto, uma recapitulação rápida para os telespectadores. E eu diria que não é que acabou com o imposto sindical, né? Mas que ele, na verdade, se tornou facultativo. Não mais obrigatório. Exatamente. Então, hoje, o que está vigorando pela reforma trabalhista, apesar dessas decisões todas que estão acontecendo de forma divergente, tornando até a população um pouco confusa sobre o que realmente está acontecendo, mas a legislação hoje, a reforma hoje que vigora, é tornando a contribuição sindical facultativa. Então, o correto é que o empregador só desconte do empregado se ele assim autorizar de forma individual e expressa. Claro que existem alguns sindicatos que estão fazendo essa substituição da vontade individual pelas vontades das assembleias, né, extraordinárias, mas isso também está sendo questionado na Justiça. Então, essa é a questão toda, mas voltando à questão dessa relação de como o sindicato vai se desenvolver nesse novo momento, né? Realmente eles vão ter que partir para atividades em que demonstre o seu merecimento em relação a essa contribuição, que faça com que os seus associados realmente se associem de forma formal e passem a contribuir de uma forma obrigatória, né? Fazendo atividades que possam ser vistas por esses empregados, porque talvez muito dessa arrecadação antes não fosse verificada de que forma isso era aplicado, né? Sim. Bom, o debate anteriormente era se a cobrança do imposto era legal ou não após a aprovação da reforma. A gente falou aqui em assembleia, a gente falou aqui na manifestação, inclusive, por exemplo, nos sindicatos radialistas, a manifestação tinha que ser escrita, né, à mão. Escrita. Tinha que ser escrita à mão e entregá-la para eles. Qual a avaliação? Ainda se discute essa questão agora com a decisão do ministro Fachin. O que está, né, na visão de vocês, imperando e o que daqui para frente a gente pode imaginar? Olha, eu acho que essa discussão ainda vai um pouco além, né? Porque existem correntes que se opõem, né? Então, até que essa questão se estabilize, eu entendo que ela é devida. Se tivesse que pensar de uma forma diferente, teria que se pensar, então, toda uma reestrutura dos sindicatos, de como eles existem, de como eles se formam, entende? Repensar todo o sistema. Não daria para simplesmente eu vou cortar a arrecadação e tu te vira.
Aliás, isso nunca é assim em termos de tributos, né? A própria Constituição determina regramento para isso, quando você tira um tipo de arrecadação para substituir por uma outra, porque as coisas têm que ter responsabilidade, né? Então, enfim, eu não sei dizer... Eu não tenho leitura de percentual, assim, por exemplo, no tribunal, né? Quantos entendem para um lado, quantos entendem para o outro. Então, eu realmente fico aguardando, não sei do seu colega. Está todo mundo em ideia. dúvida. É bom a gente dizer isso. Não, nós temos decisões variadas, Sim. né? Dos dois lados. Exatamente. Assim. Então, agora, o tribunal, né, os regionais e, enfim, os juízes de primeiro grau estão aguardando o que o TST e, mais do que isso, o que o Supremo vai dizer. São 15 ações diretas de inconstitucionalidade, todas com o ministro Edson Fachin. Ele deu essa decisão agora na semana passada, foi um despacho, digamos assim, e ele entendeu então que pela relevância da matéria ele ia levar para o pleno essa decisão. E me parece que agora no dia 28 de junho vai ser então o julgamento sobre a suposta constitucionalidade ou inconstitucionalidade da reforma trabalhista nesse ponto da contribuição, e aí vai ser decidido por todo o plenário e não apenas por ele. Mas de fato ele já se posicionou favorável ao retorno da contribuição sindical. E um dos fatores que ele diz, e que eu acho muito interessante isso que a doutora está dizendo, é justamente isso, de que teria que se estudar uma regra talvez de transição e não se extinguir ou tornar facultativo, que acabou diminuindo muito a arrecadação, mas que se estudasse uma outra forma de pensar os sindicatos, a atividade sindical como um todo, né? E muito preocupado ele se mostrou nesse despacho de como ficarão a defesa dos direitos sociais, né? Exatamente. Vamos entrar nele, porque aqui a gente vai começar um debate agora, cada uma vai defender a sua posição, obviamente. Quem é a favor do corte da contribuição afirma que um dos efeitos percebidos após a reforma trabalhista é a volta dos sindicatos para ações de rua, que dão visibilidade à ação. Alguns sindicatos, ou alguns trabalhadores diziam que o seu sindicato não era atuante, não estava ali representando a categoria, ou tinham poucas informações a respeito. Agora, quem defende, né, a contribuição sindical entende de quem agora, né, me lembro o Chapolin, né, o Chazó, e agora? Quem poderá nos defender? Né? E a figura do sindicato era, por exemplo, vou lembrar aqui de um processo normal, como de demissão. Né? O processo de demissão envolvia o sindicato, por exemplo, na defesa do direito do trabalhador. E agora, como é que fica essa relação, na opinião de cada uma? Por favor. Eu acho, na verdade, que há um equívoco de leitura em relação a boa parte dos empregados que acham que o pessoal do sindicato não faz nada. Né? Porque não havia, assim, hoje... o individual está sendo colocado mais em pauta. E aí, esta insegurança está aparecendo, e antes ela não aparecia. Então, antes o sindicato fazia um acordo que cobria toda uma categoria, independentemente do pessoal ser sindicalizado ou não. Hoje, já isso é discutível. Se aquele acordo, né, porque já se disse isso, o acordo atingiria a toda a categoria ou só aos que são representados. Então, se faz perceber a atuação dos sindicatos. Agora, também é evidente que há sindicatos menores, de categorias menores, com menos capacidade negocial, por todo um conjunto, né? Então, existem realidades, mas eu acho que hoje o pessoal percebe a necessidade do sindicato de uma maneira que não vinha até então sendo percebida. Sim. Eu acho que, na verdade, essa atividade sindical ela precisa se mostrar de uma forma diferente, né? Me parece que com a reforma trabalhista e com esse corte, digamos assim, dessa arrecadação, foi, de fato, uma coisa muito radical, e uma das bandeiras principais da reforma trabalhista é a negociação coletiva. Então, até se diz que se daria mais valor ao negociado sobre o legislado. Essa é uma das maiores bandeiras da reforma trabalhista. Então, a gente também fica se perguntando como dar força à negociação coletiva se
e, por outro lado, a gente, de certa forma, quebra as pernas do sindicato, né? Sim. Se parece uma antagonia, né, da lei. Mas eu acho que foi importante isso e vai ser importante para que o sindicato encontre um novo espaço, porque eu acho que essa questão toda aconteceu por algumas distorções também que aconteceram na quantidade de sindicatos. Nós temos hoje 17 mil sindicatos no país, a arrecadação de 2017 foi de 3,5 bilhões só com o desconto da contribuição sindical que era compulsória até então. Sim. Né? Então, eu acho que também as categorias não conseguem enxergar, a não ser, é óbvio, as questões das normas coletivas, que são mais evidentes, mas tirando essa atividade da elaboração das normas coletivas, que também ao longo do tempo só se repetem e também não estão mais atendendo às necessidades e às mudanças dos trabalhadores. Né? Então, eu acho que se abre hoje todo um flanco e um espaço para que o sindicato diga que veio e traga coisas novas para que as pessoas procurem e se associem de uma forma voluntária ao sindicato e passem a contribuir de uma forma voluntária. Né? Eu discordo que a gente tenha sindicato demais, né? Porque se a gente tem territorialidade, tá? Quantos municípios nós temos no Brasil? Sim. Só o Rio Grande do Sul tem quase 500, 17 mil. Não é tanto, se tu pensar. Porque como é que a estrutura é colocada em termos de território? Se é território, eu posso ter um sindicato para aquela categoria por município, entendeu? Sim. Então, quer dizer, e aí, por exemplo, se nós temos um sindicato que abrange 2, 3 municípios, já a presença física do sindicato para aquela categoria já é um pouco diferente. Então, é preciso considerar uma série de premissas, isso não é uma coisa tão simples de ser resolvida. Sim. Né? Agora, hoje, além da contribuição sindical, existem outras formas legisladas para que o sindicato tenha outras fontes de renda? A única fonte de renda do sindicato, fora esta, é a contribuição do associado. Sim. Seria hoje a única possível. É que agora, na mudança de 2017 para 2018, muitas categorias têm as suas datas base no primeiro semestre do ano. Então, novas normas coletivas foram acordadas. Sim. E nessas normas, já por conta da reforma trabalhista, já estão vindo com contribuições assistenciais, que são contribuições típicas daquele sindicato, mas também dependem da autorização dos empregados. Né? Mas eles colocam, e com o aval das categorias dos empregadores, também a possibilidade de outros tipos de contribuição que não apenas a contribuição sindical. Bom, doutora Renata, doutora Jaqueline, uma coisa ficou clara, a gente ainda não deixou tudo especificamente definido e a gente precisa ainda das definições, por exemplo, a decisão do STF é muito importante. Então, a partir de agora, a gente sabe que nós vamos nos encontrar mais algumas vezes. Uma das coisas que eu acho que, no mínimo, a gente teria que ter é igualdade de tratamentos. Sim. Tá? Porque se a gente tira a contribuição para o sindicato do empregado, o empregado não tem o sistema S para dar suporte, já a empresa tem. Então, um ficou muito prejudicado em relação ao outro. Sim. Né? Bom, então, essas coisas precisam ser pensadas também, né? A discussão continua na mesa e é possível que a gente vá se encontrar para conversar sobre esse mesmo tema ainda em 2018. Temos que acompanhar agora o julgamento do dia 28. Exatamente. Né? Até lá. Doutora Renata, até lá um pouquinho depois disso. Doutora Jaqueline, da mesma forma, sejam sempre bem-vindas e obrigado por atender nosso convite. Muito obrigada.